Por que as divindades africanas mais antigas não são mencionadas nos textos bíblicos? Essa questão nos leva a refletir sobre a plenitude e a profundidade das escrituras sagradas, que abrangem vastos períodos da história e da cultura. Como pode acontecer que um livro que descreve tão detalhadamente diversas civilizações, impérios e crenças, omita os deuses mais antigos do continente que muitos estudiosos consideram o berço da humanidade? O que se esconde por trás desse silêncio? Foi uma decisão consciente, uma omissão estratégica, ou a verdade sobre os deuses africanos foi intencionalmente apagada da memória do tempo? Uma profunda investigação se faz necessária, algo que pode nos forçar a reconsiderar as concepções estabelecidas sobre a espiritualidade, história bíblica e as origens da fé moderna. Não se trata de uma revisão superficial, mas de uma análise séria, na qual teólogos, historiadores e pesquisadores tentarão responder por que a Bíblia, que menciona deuses cananeus, babilônicos, filisteus, gregos e até egípcios, não contém menções explícitas aos cultos espirituais mais antigos da África subsaariana, os orixás, os deuses do reino de Cush, de Aksum, dos povos iorubás, bantus e muitos outros. É notável que essas divindades existiam muito antes de Abraão, do Êxodo, dos profetas e até mesmo da formação do povo de Israel. A espiritualidade africana tem raízes profundas, possuindo códigos, crenças, rituais e estruturas tão organizadas quanto outras religiões antigas. No entanto, por razões desconhecidas, ela não encontra reflexo nas escrituras sagradas. Teria sido uma decisão deliberada dos compiladores da Bíblia, visando apagar os vestígios da fé africana para fortalecer uma narrativa unificada. Talvez as forças políticas e religiosas da época moldaram os textos sagrados para atender aos interesses de impérios e líderes que não desejavam reconhecer o poder espiritual do Sul? Que relação isso tem com as pessoas de hoje, sua fé, história e ancestrais? É preciso desvendar os mistérios que cercam esse silêncio e entender por que esse tema ainda permanece um tabu para muitos fiéis. Será abordada a origem das divindades africanas mais antigas e sua importância para seus povos. Será analisado como o processo de canonização da Bíblia pode ter influenciado a escolha das divindades mencionadas. Atenção especial será dada ao papel do Egito e às razões de sua presença nas Escrituras, enquanto outras culturas igualmente significativas permanecem fora do foco. Também será explorada a conexão entre a espiritualidade africana e a judaico-cristã e sua importância no mundo moderno. Além disso, ficará claro por que algumas dessas verdades foram consideradas perigosas. Serão estudados documentos, teorias e trechos esquecidos capazes de mudar a perspectiva sobre o que realmente foi ensinado e o que foi ocultado. Talvez a Bíblia tenha sido moldada de forma a silenciar certas vozes espirituais, ou há algo mais profundo por trás dessa ausência. Se alguma vez você sentiu que algo estava errado na história espiritual, que faltava uma peça no quebra-cabeça da fé, vale a pena continuar essa investigação. Ela pretende não apenas informar, mas também provocar a reflexão, levando a questionar o que foi apresentado como verdade absoluta. Se o interesse por este tema surgiu, significa que há uma necessidade interna por mais informações, espiritualidade e verdade, escondidas entre as linhas da Bíblia e da tradição. Vale a pena refletir sobre isso. A ausência de deuses africanos na Bíblia foi intencional, ou existe outra explicação para esse silêncio? Reflexões como essas contribuem para o crescimento espiritual. A busca pelo crescimento espiritual nos impele a reavaliar as concepções estabelecidas sobre a Bíblia. Por séculos fomos ensinados a vê-la como a pedra angular da revelação divina, relegando a segundo plano tudo o que está além de suas fronteiras. No entanto, a realidade é muito mais multifacetada. Para entender por que as antigas divindades africanas permaneceram fora da narrativa bíblica, é necessário recorrer às origens da formação dos textos sagrados. A Bíblia não é uma obra monolítica, criada por um único autor em um só tempo. É uma complexa antologia de textos produzidos ao longo de milénios por diferentes autores em várias partes do mundo, sob a influência de múltiplos fatores culturais, políticos e espirituais.
Grande parte do Antigo Testamento, ou Tanakh, como é chamado no judaísmo, foi escrita no Oriente Médio, uma região que abrange a Palestina, Israel, Mesopotâmia e parte do Egito. Nesse contexto geopolítico, floresceram civilizações como a Assíria, Babilônia, Pérsia e Egito, que exerceram influência direta ou indireta sobre o conteúdo dos textos sagrados. No centro da narrativa bíblica está a história do povo judeu, uma pequena nação lutando pela sobrevivência cercada por impérios poderosos. A teologia bíblica foi moldada em constante confronto com essas potências. Portanto, os deuses mencionados nas Escrituras são, em sua maioria, os deuses dos inimigos de Israel, Baal, Moloque, Astarte, Dagon e outros. A menção desses deuses era impulsionada por um enfrentamento ideológico. O povo judeu buscava afirmar a superioridade de Yahweh, seu Deus único, sobre os deuses dos povos vizinhos. Era uma guerra espiritual e narrativa, na qual a identidade era fortalecida. Mas e quanto aos povos africanos que viviam ao sul do Egito e aos deuses adorados por milénios na Núbia, Cush, Etiópia, Aksum e nas regiões da atual África Ocidental, como Nigéria, Benin, Togo e Angola? Onde estavam esses povos durante a escrita dos textos bíblicos? Eles viviam ativamente, tinham uma organização desenvolvida, uma rica espiritualidade e cultura. As tradições espirituais africanas, como os orixás, Niam e Voduns, possuem uma estrutura antiga e complexa, não inferior a outros sistemas de crenças antigos. No entanto, na Bíblia, esse mundo é praticamente ignorado. O Egito, é claro, é mencionado com bastante frequência, pois esse império teve influência direta na história de Israel, especialmente na narrativa do Êxodo. Mas mesmo nesse caso, a abordagem bíblica é seletiva. O Egito é quase sempre retratado como um símbolo de opressão, escravidão e idolatria. Seus deuses, faraós e rituais são apresentados como algo a ser evitado ou vencido. Essa é uma narrativa moldada não apenas por considerações espirituais, mas também por um discurso político e o anseio pela sobrevivência cultural. Quanto aos outros deuses africanos, aqueles que não guerrearam com Israel, mas existiam muito antes da escrita da Torá, a Bíblia os silencia. Ela não menciona Exu, Oxalá, Obalatá e Zambi ou as divindades do Alto Nilo. Não porque não existissem, mas porque estavam fora da agenda política e geográfica dos autores bíblicos. Sua ausência não é uma prova de não existência, mas um reflexo das prioridades culturais da época. Uma análise dos textos sagrados nos leva a refletir sobre a hierarquia de prioridades em sua criação. Surge a questão: devemos considerar insignificante aquilo que não é mencionado na Bíblia? Se os textos bíblicos foram criados para fortalecer a fé e unir um povo oprimido por impérios vizinhos, é natural que os autores se concentrassem nos deuses com os quais seu povo estava em confronto direto. No entanto, isso não significa que outras práticas espirituais existentes fora desse contexto fossem inválidas. Pelo contrário, isso abre a possibilidade de reconhecer que o mundo era muito mais vasto do que o registrado nas fontes escritas. Enquanto os israelitas criavam seus salmos e profecias, os sacerdotes africanos elevavam orações aos seus orixás, realizavam rituais de cura, invocavam as forças da natureza e transmitiam conhecimentos oralmente. A espiritualidade africana não era menos significativa. Simplesmente não foi refletida nas fontes escritas que com o tempo adquiriram poder e influência. Em última análise, quem detém a escrita determina o curso da história. Quem tem acesso ao papiro, pergaminho, tinta e tempo suficiente cria a crônica dos eventos. E quem possui o poder religioso e militar decide o que considerar sagrado e o que declarar como paganismo, feitiçaria ou idolatria. Nesse sentido, surge outra questão importante. O silêncio da Bíblia sobre os deuses africanos não serviu como um instrumento de erradicação espiritual ao longo da história. Esse silêncio não foi subsequentemente reforçado pelo colonialismo europeu, que usou a Bíblia como justificativa para demonizar as crenças africanas, apresentando os orixás como demónios e impondo uma única forma de fé. A colonização destruiu não apenas culturas, mas também espiritualidades. E essa destruição começou muito antes da chegada dos navios negreiros. Começou com a ignorância das práticas espirituais africanas nas grandes escrituras sagradas do Ocidente.
Muitas pessoas ainda sentem medo de discutir temas semelhantes. Falar sobre deuses africanos pode parecer ofensivo para alguns, mas na verdade é uma libertação. Lança luz sobre o que foi ocultado por trás de uma parede de silêncio, preconceitos e distorções ao longo dos séculos. O objetivo não é desrespeitar a fé de ninguém, mas entender por que tantas vozes foram silenciadas, por que tantos nomes foram esquecidos, por que tantas forças espirituais foram reduzidas a meros mitos insignificantes, enquanto seus equivalentes europeus ou orientais são estudados, reverenciados e até deificados. Tudo isso nos leva a uma conclusão importante: a Bíblia não é um livro neutro. Ela é, sem dúvida, inspirada divinamente, mas ao mesmo tempo é um produto de sua época, cultura e povo. Ela contém verdades profundas, mas também omissões estratégicas. E a consciência dessas omissões não enfraquece a fé, mas ao contrário, a fortalece. Porque uma fé consciente e questionadora, conectada às suas raízes, é muito mais forte do que uma fé cega, moldada por circunstâncias históricas. Se você já sentiu que algo estava faltando na narrativa que lhe foi ensinada, se há lacunas espirituais que nunca foram preenchidas, esta pesquisa pode ser útil. Você já se perguntou por que a teologia cristã ignora tantas divindades africanas antigas? Compartilhe seus pensamentos. Pode ser uma frase simples como: "Agora eu entendo esse silêncio", ou "Nunca me contaram sobre isso". Sua reação não é apenas participação, é uma expressão de memória, é uma voz ativa em uma conversa que precisa ser amplificada. Imagine, muito antes da criação da Bíblia, antes de Moisés receber as tábuas da lei e antes da viagem de Abraão para o desconhecido, na África já existiam povos que adoravam divindades, possuíam códigos espirituais complexos, elevadas normas éticas e uma profunda conexão com a natureza e a humanidade. Isso não é ficção. Muito antes do início do registro da história bíblica, os africanos criaram uma teologia viva com rituais, sacrifícios, liturgias, hierarquias sacerdotais e crenças sobre a origem do mundo, o destino da alma e o sentido da vida. A espiritualidade africana não apenas existia, ela florescia, distinguindo-se por sua solidez, antiguidade e estrutura. No entanto, esses fatos estão ausentes nas páginas da Bíblia, o que nos faz refletir. Na tradição iorubá existem os orixás, não são meros deuses no sentido europeu da mitologia, mas forças divinas que representam aspectos fundamentais da criação. Por exemplo, Oxalá, orixá da criação, da paz e da pureza, criador dos seres humanos. Xangô, orixá da justiça, do trovão e do equilíbrio. Iemanjá, a mãe das águas, simboliza a acolhida, a fertilidade e a fonte da vida. Cada orixá tem seu domínio, energia, arquétipos, cores, ritmos, oferendas e rituais. É um sistema espiritual vasto que vai além do simplificado idolatria atribuído a essas crenças por interpretações ocidentais e coloniais. Não se trata apenas do povo iorubá. No reino de Cush, que dominava o Alto Nilo e rivalizava com o Egito, existia uma rica cosmovisão espiritual. Os Cutitas tinham seus deuses e rituais, influenciando as práticas egípcias e sendo influenciados por elas. Eles acreditavam em forças espirituais que governavam a ordem do mundo e reverenciavam os ciclos da natureza, construindo templos, realizando iniciações espirituais e deixando inscrições e monumentos que testemunham sua fé. Por que essas crenças antigas e significativas não são refletidas na narrativa bíblica? A Etiópia também é um antigo berço da espiritualidade. Muito antes da chegada do cristianismo, existiam práticas religiosas estruturadas. Alguns estudiosos afirmam que as raízes espirituais etíopes poderiam ter influenciado as formas mais antigas do judaísmo, dada a proximidade geográfica e a coexistência dos povos. A Bíblia menciona a rainha de Sabá, que veio da Etiópia para Salomão. Existem registros de templos dedicados aos deuses Astar, Marem, Baher e Medar, divindades associadas à terra, ao céu, ao destino e ao poder real. Esses deuses fazem parte de uma tradição que foi suprimida e esquecida não por insignificância, mas por não se encaixar na narrativa dominante. Por que a antiguidade das crenças africanas causa desconforto em certos discursos religiosos?
Talvez porque ela questiona a ideia de que a revelação divina começou no deserto com o povo judeu. Provavelmente o reconhecimento da conexão primordial dos africanos com o divino, existente muito antes da criação da Torá, entra em conflito com as estruturas teológicas estabelecidas que colocam o monoteísmo judaico-cristão como base da verdadeira fé. Talvez a aceitação dessa verdade abriria portas para o reconhecimento de práticas espirituais que historicamente foram estigmatizadas como bruxaria, feitiçaria ou idolatria, mas que na verdade eram manifestações autênticas do sagrado. É importante notar que não se trata de equiparar todas as tradições ou comparar por comparar. Trata-se de que, se a Bíblia fosse escrita da perspectiva dos povos africanos, ela poderia oferecer uma perspectiva completamente diferente sobre Deus, o mundo, a humanidade e a vida espiritual. Talvez as relações com a natureza, os ancestrais e os ciclos de vida se tornassem mais evidentes e sagradas. Talvez os orixás fossem reconhecidos não como falsos deuses, mas como manifestações legítimas da essência divina. Aquilo que se convencionou chamar de paganismo poderia ser uma sabedoria ancestral, transmitida de geração em geração com reverência e respeito. Isso nos leva a mais uma questão importante: quem tem o direito de decidir o que é sagrado e o que não é? Quem possui a autoridade para determinar o que é divino e o que é mundano? A Bíblia, sem dúvida, é um livro sagrado para bilhões de pessoas. No entanto, ela foi escrita por seres humanos em condições históricas específicas, com seus interesses e limitações inerentes. Como resultado, muito foi omitido, muitas vozes foram ignoradas, muitos deuses silenciados e povos inteiros se tornaram invisíveis para a história oficial da fé. Isso não significa que essas vozes estavam em silêncio, significa que alguém decidiu não as ouvir. Assim, ao olharmos para o mapa do mundo antigo e contemplarmos a riqueza espiritual dos povos africanos, torna-se evidente uma enorme lacuna em nossa compreensão da revelação espiritual. As divindades africanas não surgiram depois ou em resposta à fé bíblica. Elas existiam muito antes disso, guiando o seu povo, inspirando os seus reis, iluminando os seus sacerdotes, curando os doentes e protegendo suas comunidades. Essas divindades estavam ligadas aos elementos, terra, fogo, água e ar. Elas se manifestavam em danças, cânticos, tambores, poesia, silêncio, transes e visões. No entanto, com o tempo essas crenças foram desacreditadas, demonizadas e relegadas à periferia. Com a chegada dos colonizadores europeus, a espiritualidade africana passou a ser retratada como selvagem, primitiva e inferior. Ironicamente, a Bíblia foi usada como ferramenta para justificar esse apagamento. Enquanto isso, os próprios colonizadores utilizavam amuletos, cruzes, orações e símbolos espirituais enraizados em tradições que precediam o cristianismo. Mas esses símbolos eram tolerados, enquanto os orixás eram perseguidos, os anquises proibidos e o vodum inspirava medo e era distorcido. Vale a pena refletir sobre quantas verdades foram perdidas nesse processo, quantas histórias permaneceram não contadas, e com que frequência surge a pergunta: por que as tradições africanas não recebem o devido respeito nas igrejas, escolas e livros sagrados? Não é hora de começar a explorar essas raízes de forma mais séria, profunda, com mais amor e verdade? A espiritualidade africana não precisa de validação para sua legitimidade, pois sua existência é um fato inegável, sentido nas profundezas da terra, em cada célula do corpo, no sangue e na memória dos ancestrais. Chegou o momento de repensar a história, de retornar às origens antes silenciadas e de fazer perguntas que antes permaneciam sem resposta. Ao reconhecer a profundidade espiritual das antigas civilizações africanas e compreender a importância da ausência de suas divindades nas escrituras sagradas, é necessário ir além da análise superficial. Deve-se penetrar na essência da formação da Bíblia, um livro que exerce enorme influência sobre a consciência, determina a fé e molda as concepções de bem e mal. É importante perceber que a Bíblia não surgiu do nada, mas foi criada, sistematizada e editada por pessoas cujas decisões foram determinadas por poder, interesses, influências culturais e preferências ideológicas.
Para entender as razões da ausência de menções a deuses africanos na Escritura, é necessário estudar cuidadosamente o processo de sua canonização, ou seja, descobrir quando e como foi decidido o que se tornaria a Palavra de Deus e o que seria para sempre entregue ao esquecimento. Um dos momentos mais importantes e controversos nesse processo foi o Concílio de Niceia, ocorrido em 325 n.C. no Império Romano. Este evento, convocado pelo imperador Constantino, um líder político, não tinha apenas objetivos religiosos. O cristianismo, antes perseguido, passou a ser visto como um instrumento estratégico de controle social. Para atingir esse objetivo, era preciso unificar os discursos, doutrinas e interpretações, eliminar divergências, apagar tudo o que causava conflitos e suprimir quaisquer desvios da linha oficial. É aqui que reside o ponto crucial: muitos textos foram excluídos, considerados heréticos, irrelevantes ou falsos. No entanto, esses textos, conhecidos como apócrifos, nem sempre eram inverídicos. Muitos deles eram amplamente difundidos entre as primeiras comunidades cristãs, místicos judeus e pensadores espirituais que defendiam visões pluralistas. Entre essas escrituras havia diversas versões da criação do mundo, narrativas sobre Jesus, anjos, profetas e o papel das culturas vizinhas, incluindo menções veladas à presença africana em contextos espirituais da época. A exclusão de certos livros foi motivada não apenas por razões teológicas, mas também políticas. Se havia a intenção de apagar ou silenciar as influências espirituais africanas, aquele foi o momento ideal para fazê-lo. É importante notar que, ao excluir textos, o concílio também definiu o conteúdo que seria lido e pregado ao longo dos séculos, moldando a visão espiritual do Ocidente e, consequentemente, lançando as bases para a justificação de ideias de superioridade cultural, religiosa e até étnica. Ao refletir sobre essa questão, vale a pena considerar o seguinte: se as vozes dos povos africanos não ressoam nas páginas das Sagradas Escrituras como portadores de revelações, condutores de sabedoria divina e líderes espirituais legítimos, então historicamente se estabelece uma atitude preconceituosa em relação a eles como inferiores, pagãos, necessitados de conversão e salvação. É aqui que se origina o estigma que perseguiu as tradições africanas por séculos, rotulando-as como mal, escuridão e diabolismo. No entanto, esse estigma não surgiu da experiência espiritual, mas de uma interpretação tendenciosa dos textos sagrados. Alguns pesquisadores afirmam que certos textos foram rejeitados precisamente por suas notáveis semelhanças com as crenças africanas. Eram textos que enfatizavam a importância dos elementos naturais, a comunicação com os espíritos ancestrais e a diversidade das manifestações divinas, ideias que encontram profundo eco na espiritualidade africana. No entanto, para o projeto de unificação religiosa do Império Romano, essas ideias pareciam perigosas e deviam ser erradicadas. Assim, não por um desígnio divino, mas por razões de conveniência política, elas foram excluídas da Bíblia. Esse processo de seleção e exclusão se repetiu ao longo dos séculos em diversas regiões e sob a liderança de várias autoridades religiosas. A chamada Bíblia, que chegou aos nossos dias, sofreu inúmeras alterações, traduções e adaptações. Linhas foram reescritas, capítulos omitidos, livros inteiros desapareceram. Com eles, desapareceram também as menções a pessoas que tiveram suas próprias experiências espirituais, mas que não se encaixavam no paradigma teológico dominante. Será que isso aconteceu também com as tradições africanas? Seriam os deuses, rituais e princípios morais e éticos que guiaram milhões de africanos excluídos apenas porque não correspondiam aos interesses daqueles que escreviam a história? Essa pergunta é incômoda, mas necessária. Em última análise, a ausência de deuses africanos na Bíblia não pode ser uma mera coincidência. Estamos falando de um continente inteiro, com centenas de culturas, línguas e teologias, que foi praticamente ignorado em um livro que se propõe a cobrir exaustivamente a relação entre Deus e a humanidade. Isso não parece estranho. Não sugere intencionalidade ou, no mínimo, conveniência. A resposta não está apenas nas páginas dos textos sagrados, mas também nos bastidores da religião organizada, nos concílios de bispos, nos decretos imperiais, nos manuscritos e pergaminhos secretos que nunca viram a luz do dia.
A resposta também reside no silêncio imposto aos povos africanos, que começou com a exclusão dos textos e continuou com a escravidão, a colonização e a imposição de um único modelo de fé, que dizia: seu Deus não é verdadeiro, o meu é. Sua cultura não é espiritual, a minha é. Suas tradições são superstições, as minhas são revelações. No entanto, a verdade que resistiu ao tempo não pode ser tão facilmente silenciada. Ela continua a viver nas entrelinhas, em fragmentos de memórias transmitidas oralmente, em cânticos antigos, em danças rituais, nos olhos daqueles que ainda sentem a presença de seus ancestrais. A justiça histórica exige uma reavaliação do papel da escolha dos textos que entraram na Bíblia e a identificação daqueles cujas vozes foram silenciadas no processo de formação do cânone. Quem decidiu quais textos eram dignos de serem preservados e quais deveriam ser entregues ao fogo em nome da ortodoxia religiosa? Quem foi prejudicado por essas decisões? Essa pergunta é especialmente importante para aqueles que, ao ler os textos sagrados, se sentem excluídos, cuja linhagem parece insignificante e cuja história começa apenas com a escravidão. Compreender o processo de formação da Bíblia permite perceber como as mãos humanas moldaram o sagrado e como isso afeta a nossa percepção de Deus, da espiritualidade e de nós mesmos. Torna-se evidente que a criação da narrativa bíblica foi resultado não apenas de decisões espirituais, mas também políticas e culturais. Nesse contexto, a imagem do Egito, uma civilização grandiosa, misteriosa e espiritualmente desenvolvida, que desempenhou um papel importante na história, atrai atenção especial. No entanto, surge uma pergunta legítima: por que na Bíblia o Egito é quase sempre representado sob uma luz negativa? Por que esse império, que foi um dos centros de sabedoria espiritual na antiguidade, é retratado como um símbolo de opressão, idolatria e desobediência? O Egito não era apenas mais um Estado. Por séculos foi o guardião de conhecimentos espirituais, científicos, arquitetônicos e sociais. Os sacerdotes egípcios dominavam a astronomia, a alquimia, a medicina, a simbologia sagrada e as técnicas espirituais que ainda hoje são estudadas por pesquisadores. Os egípcios possuíam uma profunda compreensão da espiritualidade, uma teologia que refletia o ciclo da vida, morte e renascimento, e um sistema de crenças baseado em deuses que simbolizavam as forças da natureza, aspectos psicológicos e dimensões cósmicas. Eles falavam da alma, do espírito, do julgamento após a morte e da vida eterna, conceitos que também encontraram reflexo na Bíblia. No entanto, quando se trata do Egito, a Bíblia o dota de conotações negativas. Essa distorção é apenas simbólica, representando o mundo, o pecado e a prisão da alma, ou estamos diante de uma manipulação histórica destinada a desacreditar uma cultura espiritual que poderia ameaçar a supremacia de uma nova religião? Na narrativa bíblica, o Egito aparece como um lugar da escravidão, onde o povo de Israel sofre, é humilhado e privado da oportunidade de adorar seu Deus. É de lá que Moisés deve conduzir os hebreus à terra prometida. O faraó atua como o principal antagonista, as pragas egípcias como punição e os deuses egípcios são derrotados pelos milagres de Yahweh. Essa construção serve a um propósito claro, apresentar o Deus de Israel como mais poderoso do que todas as divindades do Egito. O Egito, a antiga terra dos faraós, ocupa um lugar especial nos textos religiosos, em particular na Bíblia. Apesar das críticas, ele paradoxalmente atua como uma espécie de referência. Moisés, figura-chave do Antigo Testamento, recebeu sua educação nos templos egípcios, famosos por sua sabedoria. José, graças aos seus talentos e perspicácia, alcançou uma alta posição na sociedade egípcia. Até mesmo Jesus, figura central do cristianismo, na infância encontrou refúgio no Egito, fugindo da perseguição do rei Herodes. Surge uma pergunta legítima: como um lugar que é apresentado como o centro do mal pôde se tornar o berço para figuras religiosas tão importantes, o local de sua formação, proteção e revelação? Esse paradoxo indica que o Egito, apesar das avaliações negativas, desempenhou um papel espiritual e simbólico significativo demais para ser simplesmente ignorado. Provavelmente é por isso que foi criada uma imagem dual, o reconhecimento da grandeza histórica do país combinado com tentativas de diminuir seu significado espiritual.
Afinal, se os fiéis continuassem a admirar o Egito, isso poderia abalar as posições da nova fé que seus seguidores buscavam afirmar. No âmbito dessa busca, os deuses egípcios foram demonizados e transformados em símbolos de pecado. Rituais, outrora considerados sagrados, passaram a ser representados como abominação. Templos, que eram centros de sabedoria, foram declarados baluartes da idolatria. Mas isso correspondia à realidade. Por exemplo, o conceito de Ma'at, que está na base da espiritualidade egípcia, representa uma ideia profunda e bela. Ma'at simbolizava equilíbrio, verdade e justiça cósmica. Não era apenas uma deusa, mas um princípio fundamental, a base da vida moral e espiritual. Viver em harmonia com Ma'at significava viver em harmonia com o universo, falar a verdade, agir com justiça e respeitar as leis da natureza. Isso se parece com a visão de mundo de um povo desprovido de luz e imerso no mal? Ou estamos lidando com uma sabedoria que foi intencionalmente distorcida para se adequar a uma determinada ideologia? Além disso, muitos símbolos que hoje são parte integrante da iconografia cristã têm origem egípcia. O uso da cruz, a forma do halo, a ideia do julgamento da alma, as histórias de concepção imaculada, o conceito de um Messias que morre e ressuscita, tudo isso existia na mitologia egípcia muito antes do advento do cristianismo. Isso não diminui o significado da fé cristã, mas aponta para a existência de conexões profundas e ocultas. A espiritualidade é como um rio alimentado por muitas fontes, e o Egito foi uma dessas fontes, embora tenha sido tentado apresentá-lo sob uma luz negativa, como um bastião do paganismo. É por isso que é tão importante revisar a narrativa estabelecida, olhando para ela criticamente. Ao apresentar o Egito exclusivamente como uma prisão espiritual, os autores da Bíblia, ou melhor, aqueles que moldaram seu conteúdo, contribuíram para o apagamento da memória de uma das civilizações mais espiritualmente desenvolvidas da história. Com isso, também prepararam o terreno para a destruição de outras culturas africanas. O Egito, como o estado mais poderoso do continente, tornou-se um modelo de supressão. Se até ele foi derrotado, que chances restavam para outros reinos, outros deuses, outros povos? A lição era extremamente clara: há apenas um Deus verdadeiro e todos os outros são falsos. Mas o que acontece quando uma pessoa começa a estudar a história por conta própria, quando percebe que ela é mais ampla do que as páginas que lhe foram mostradas? Quando ela entende que a formação das narrativas históricas foi influenciada por interesses que vão além da fé religiosa, ela começa a fazer perguntas. E essas perguntas representam um perigo para aqueles que buscam manter o status quo. É por isso que o Egito foi tão frequentemente retratado como o vilão, pois ele guardava a chave para desafiar a versão oficial da história. Talvez seja exatamente isso que você está sentindo agora. Tima Marsh. Talvez você esteja começando a perceber que o que lhe foi apresentado como uma verdade absoluta, imutável e divinamente estabelecida, era apenas parte da verdade e que existem outras partes esquecidas, apagadas, que agora começam a vir à tona. Uma análise da África no contexto das escrituras religiosas abre novos horizontes de compreensão, permitindo reconhecer que seu papel não se limitava à opressão, e que a antiga espiritualidade foi intencionalmente distorcida para fortalecer um novo discurso religioso. Chegou a hora de investigar a profunda influência, tanto direta quanto indireta, da África, de seus povos e tradições espirituais na formação do judaísmo e do cristianismo. Muitos, provavelmente, nunca ouviram falar disso em círculos académicos ou instituições religiosas, mas o fato é que, sem a contribuição africana para os textos sagrados, a estrutura dessas duas grandes religiões poderia ser completamente diferente. A presença de africanos na Bíblia não é um fenómeno meramente episódico, embora nem sempre seja enfatizado. Tomemos, por exemplo, Simão Cirneu, um dos personagens mais marcantes e simbólicos dos Evangelhos. Ele era natural de Cirene, uma cidade localizada no território da atual Líbia, no norte da África. Foi a ele que coube a honra de ajudar Jesus a carregar a cruz até o Gólgota. Esse fato não é apenas um detalhe histórico, mas um profundo símbolo espiritual. O homem escolhido para compartilhar o fardo do sacrifício, presente no momento mais culminante da fé cristã, era africano, vindo de terras além da Judeia.
Por que esse fato é silenciado? Por que a conexão entre Jesus e a África é tão frequentemente ignorada? Outro exemplo significativo é o eunuco etíope, mencionado no livro de Atos. Este servo de alto escalão da rainha Candace da Etiópia estava lendo o profeta Isaías quando o apóstolo Filipe se aproximou dele. Após uma conversa sobre as Escrituras, o eunuco decidiu ser batizado ali mesmo, à beira da estrada. Esse episódio, que pode parecer insignificante, na verdade é um dos primeiros testemunhos de conversão à fé fora do mundo judaico. E não é apenas uma conversão, mas a conversão de um africano, um homem de alto status social, representante de uma nação espiritual que aceita diretamente os ensinamentos de Jesus. A Etiópia, desde os tempos antigos, era conhecida por sua sabedoria, realeza e crenças ancestrais. A presença desse homem não é acidental. Ela aponta para algo maior. A África desempenhou um papel importante na disseminação do cristianismo desde o início. Consideremos a figura de Moisés, o grande líder do povo judeu, libertador da escravidão egípcia, que subiu ao Monte Sinai para se comunicar com Deus. Onde ele recebeu sua educação? No Egito. Ele foi educado na corte egípcia, aprendeu a ler, escrever, interpretar sinais e a se comunicar com sacerdotes e governantes. Assim, sua formação espiritual, emocional, intelectual e cultural ocorreu na África. Mesmo após o êxodo do Egito, Moisés não conseguiu se desvincular completamente do que viu, ouviu e vivenciou ali. Sem dúvida, isso influenciou sua compreensão de Deus, das leis, dos rituais, da organização social, da ética e da moral. Seria ingênuo acreditar que o judaísmo e o cristianismo surgiram isoladamente. Eles não surgiram do nada, mas foram moldados em um caldeirão de culturas, ideias e tradições. A África, especialmente as regiões do Egito, Núbia e Etiópia, foi uma parte importante desse caldeirão. Judeus e africanos viveram lado a lado por séculos, casaram-se, comercializaram, guerrearam e trocaram conhecimentos. Essa coexistência levou inevitavelmente ao intercâmbio cultural. Portanto, é impossível imaginar que a estrutura do judaísmo tenha se formado sem a influência dessas culturas vizinhas. A influência da cultura africana na formação das concepções religiosas do mundo antigo é difícil de superestimar. Muitos elementos do judaísmo e do cristianismo, tradicionalmente considerados únicos, encontram seus análogos em crenças africanas mais antigas. Por exemplo, a Arca da Aliança tem uma semelhança surpreendente com objetos sagrados usados em rituais do Antigo Egito. As vestes dos sacerdotes judeus ecoam as indumentárias dos sacerdotes africanos, e os rituais de purificação, a simbologia dos templos e a estrutura da governança espiritual têm raízes nas tradições africanas. Surge a questão natural: não seria o que nos foi apresentado como revelação divina, na verdade, uma adaptação espiritual de conhecimentos já existentes, reinterpretados por um povo em busca de autoidentificação? Isso de modo algum desvaloriza a Bíblia, pelo contrário, a enriquece, tornando seus personagens mais humanos e mostrando que a espiritualidade sempre se desenvolveu em diálogo com diferentes culturas. Apresentemos uma hipótese ainda mais ousada: as divindades africanas, como orixás, voduns e anquises, são manifestações do divino que sempre existiram paralelamente às revelações bíblicas. No entanto, elas foram intencionalmente excluídas da narrativa dominante para fortalecer uma estrutura de poder unificada. Talvez aquilo que fomos ensinados a rejeitar seja, na verdade, a base de muitas verdades que consideramos fundamentais para a nossa fé. A influência da África no judaísmo e no cristianismo não é apenas uma teoria proposta por ativistas. Ela é rastreável nas entrelinhas dos textos sagrados, nas imagens dos personagens, nos testemunhos históricos, na simbologia, nos paralelos litúrgicos e nas conexões espirituais que não podem ser ignoradas. O problema reside no fato de que essas conexões foram deliberadamente silenciadas por muito tempo, como se a fé cristã e o pensamento judaico tivessem surgido isoladamente, sem influência cultural. Essa afirmação é falsa e serviu para excluir os africanos do contexto espiritual. Por causa disso, milhões de pessoas de ascendência africana cresceram com a crença de que sua herança espiritual era incompleta ou inferior. No entanto, agora que o véu está caindo, temos a oportunidade de restaurar o que foi perdido,
não destruindo o que existe, mas reconstruindo-o com base em uma compreensão mais profunda. É necessário olhar para o passado com um olhar mais maduro e consciente. É importante reconhecer que a presença da África na Bíblia não foi acidental, mas desempenhou um papel substancial. Se somos capazes de ver isso hoje, então temos o dever de contar essa história. Vale a pena refletir sobre como nossa percepção da fé muda quando percebemos que a África sempre fez parte dela, que nas veias dos fundadores do cristianismo corria sangue, cultura e sabedoria africanos. Talvez nossas orações tenham raízes nos cânticos dos sacerdotes do Nilo, das mães Yorubá e dos guerreiros Kush. O silêncio da Bíblia em relação aos antigos deuses africanos não pode ser uma mera coincidência. A influência africana é rastreável em várias partes das Escrituras, e a espiritualidade do continente africano não apenas precedeu muitos eventos bíblicos, mas também era complexa e profundamente conectada ao divino. A distorção da imagem do Egito como símbolo de opressão e o silenciamento da influência africana no judaísmo e no cristianismo não anulam sua presença inegável. A questão da intencionalidade no silenciamento das tradições espirituais africanas nas narrativas religiosas e culturais torna-se cada vez mais relevante. Existem evidências convincentes de que a erradicação espiritual e cultural da herança africana ao longo dos séculos foi meticulosamente planejada, não apenas por instituições religiosas, mas também por forças políticas, regimes coloniais que visavam ao domínio total. O silenciamento das práticas espirituais africanas nos textos sagrados continuou em instituições de ensino, obras históricas e estruturas de poder. Tal percepção não é um ataque à fé, mas um ato de restauração da justiça para aqueles que foram desumanizados por não se conformarem às noções dominantes. Após a afirmação do cristianismo no Império Romano, surgiu a necessidade de padronizar a doutrina, os ritos e os símbolos de poder. No contexto da unificação religiosa, quaisquer manifestações espirituais que não estivessem sob o controle da Igreja eram percebidas como uma ameaça potencial. As tradições espirituais africanas, com seus rituais vibrantes, danças, tambores, veneração de ancestrais e diversidade de divindades, não se encaixavam no modelo hierárquico europeu romano. Aquilo que existia em harmonia com a natureza e os espíritos foi declarado bruxaria e relegado ao esquecimento. Não era apenas uma disputa religiosa, mas uma estratégia política. Ignorar os deuses africanos enfraquecia a força espiritual do povo, privando-o de autoestima, identidade e conexão com o divino. A destruição dessa conexão tornava as pessoas vulneráveis, maleáveis e dependentes de verdades impostas. A colonização espiritual, que consiste no domínio da consciência, foi uma consequência do silenciamento, e os textos religiosos foram utilizados para estabelecer controle total. Alguns teólogos argumentam que os deuses africanos não foram mencionados nos textos sagrados devido à sua insignificância para o povo de Israel. No entanto, essa explicação não se sustenta, pois outras divindades foram mencionadas e até mesmo criticadas. Surge a questão: os cultos africanos representavam uma ameaça real à narrativa imposta? Se as pessoas que abraçaram o cristianismo soubessem da existência de uma espiritualidade africana viva, complexa e conectada ao divino, isso poderia ter mudado o curso da história. A compreensão de que os ancestrais eram guardiões de uma fé ancestral com raízes profundas poderia ter levado a uma percepção diferente do mundo. No entanto, a colonização europeia intensificou o processo de erradicação da espiritualidade africana. Durante o tráfico transatlântico de Court, escravos, junto com os africanos raptados, seus deuses, cânticos e rituais também eram transportados. Ao chegarem às Américas, essas práticas foram proibidas e sujeitas a perseguições. Textos religiosos foram usados para justificar a escravidão, converter os negros e impor uma fé que condenava seus costumes. O silenciamento se aprofundou, e aquilo que não estava refletido nos textos sagrados era destruído em nome deles. Ao longo de muitos anos, uma tragédia se desenrolou na esfera espiritual, onde o silenciamento intencional se tornou uma ferramenta de opressão. Milhões de pessoas cresceram carregando o fardo de falsas crenças sobre a maldição de suas raízes, a indignidade de sua fé e a condenação de seus ancestrais.
Nomes como Exu, Oxum, Oxalá, Nzambi, Mukishi, Legba, Dandalunda e muitos outros foram intencionalmente excluídos das escrituras sagradas, incutindo a ideia de que tudo o que não está na Bíblia é alheio ao divino. Isso se tornou uma das mais profundas ilusões já impostas à humanidade. Com o tempo, os motivos dessa erradicação espiritual foram astutamente mascarados, começando com a aparência de revelação divina, transformando-se depois em doutrina, teologia sistemática, conceito de civilização e finalmente na ideia de progresso. No entanto, na base desse processo estava o controle, o desejo de definir quem tem o direito de nomear o divino, quem determina o sagrado e o pecaminoso e quem deve silenciar-se diante desse poder. Mas as vozes dos ancestrais não podem ser silenciadas para sempre. A memória deles pulsa nos corações dos descendentes. A espiritualidade africana resistiu, apesar de séculos de perseguição, e hoje testemunhamos seu renascimento. Um despertar coletivo impulsiona milhares de pessoas a questionar dogmas estabelecidos, voltando-se com amor para suas raízes. Elas percebem que a fé não é uma corrente, mas liberdade, que a espiritualidade não é negar a história, mas honrá-la. O sagrado não se limita às páginas de livros aprovados por imperadores ou concílios. Ele vibra em cada batida de tambor, em cada folha sagrada, em cada cântico ancestral. Talvez seja por isso que você continua lendo estas linhas, porque algo dentro de você sempre sentiu a falsidade naquilo que lhe foi ensinado, percebeu um silêncio que gritava mais alto que as palavras. E agora, esse silêncio começa a fazer sentido. Se o silenciamento foi intencional, então a salvação também deve ser consciente, profunda e proposital. A dignidade espiritual do povo africano não será restaurada até que ele próprio decida reivindicá-la. É aqui, neste ponto de conexão de fios dispersos, que surge uma das perguntas mais incômodas, mas libertadoras, e se nos contaram apenas uma parte da verdade? Pense por um instante, respire fundo e recorde tudo o que foi dito anteriormente. A presença africana invisível nos textos sagrados, o silenciamento planejado, a espiritualidade africana que resistiu ao tempo, as distorções da história do Egito, a erradicação cultural intencional. E agora imagine que, desde a infância, todas as suas concepções sobre a fé, espiritualidade, Deus, salvação, céu e inferno foram filtradas através da lente das estruturas de poder, interesses políticos e interpretações que privilegiam um grupo em detrimento de muitos outros. Que sentimentos isso provoca? Talvez você sinta raiva, confusão ou até mesmo culpa por ter acreditado sem questionar até agora. Mas permita-me dizer-lhe de todo o coração, esses sentimentos são naturais. E isso não é um sinal de fraqueza, mas um sinal de despertar. Apenas aqueles que têm coragem, que não se contentam mais com respostas prontas e fazem perguntas, despertam. Somente aqueles que estão dispostos a se reconectar com o que foi arrancado de suas almas ao longo de séculos de doutrinação começam a buscar a verdade. Muitos hoje se perguntam se sua fé não foi submetida a distorções e manipulações. Essa pergunta tem uma importância imensa, pois para muitos a fé serviu como apoio, consolo e a única esperança em momentos de perda. No entanto, ela também poderia ter sido um instrumento para a supressão da identidade e o afastamento das próprias raízes, o que gera um profundo conflito interno. Como confiar em uma fé que justificava a escravidão? Como amar textos sagrados que, ao oferecer consolo, silenciam sobre os ancestrais? Como adorar um Deus apresentado como distante, severo e alheio, quando a própria espiritualidade sempre foi próxima, viva e conectada ao cosmos e aos ancestrais? Não se trata de abandonar a fé ou negar as escrituras sagradas, mas de buscar uma compreensão mais profunda. É importante reconhecer que o conhecimento recebido pode ter sido apenas uma das interpretações, uma versão que afasta de si mesmo, fazendo com que se rejeite a cultura, as tradições e os valores espirituais, considerando-os inferiores e indignos. As pessoas foram ensinadas a adorar um Deus que não se parecia com elas e a rejeitar o princípio divino que originalmente estava presente em seus corações. Isso foi uma coincidência ou parte de uma estratégia meticulosamente elaborada para a subjugação. Afinal, a perda do apoio espiritual torna o indivíduo vulnerável diante daqueles que reivindicam a posse da verdade,
priva-o de autonomia e o enfraquece, e os fracos são facilmente controlados e manipulados. Muitos experimentaram um sentimento de desconexão de sua fé, uma sensação de vazio que nenhuma pregação conseguia preencher. Talvez fosse a saudade de si mesmos, daquilo que foi tirado quando as práticas espirituais dos ancestrais foram declaradas demoníacas, os ancestrais, esquecidos e a natureza, sem alma. Talvez a fé não esteja errada, mas apenas incompleta. Talvez se conheça apenas uma parte da história, escrita pelos vencedores, enquanto a outra parte, a história dos vencidos, permanece oculta. Este texto não convoca a abandonar a fé, mas propõe complementá-la, restaurar a conexão com as raízes e alcançar a integridade. É necessário devolver à sua fé uma base sólida, enraizando-se na herança dos ancestrais. Não se pode viver com uma consciência dividida, honrando santuários alheios e negando a própria cultura. Chegou o momento de reconhecer que a espiritualidade africana e a tradição bíblica podem coexistir harmoniosamente, respeitando e complementando uma à outra. Para isso é preciso coragem, pois tal cosmovisão pode contradizer os dogmas eclesiásticos aceitos e causar incompreensão por parte dos outros. No entanto, isso também concede libertação. Quando se percebe que não é preciso escolher entre fé e identidade cultural, alcança-se a harmonia interior. É possível crer, e ao mesmo tempo participar de rituais, perceber os tambores como oração e honrar os ancestrais sem culpa. Então vem a satisfação espiritual e a compreensão de que a conexão com o sagrado sempre existiu, apenas estava oculta. Pode-se ser africano, honrando ancestrais e tradições, e ainda assim ser uma pessoa profundamente religiosa. O véu de mistério que envolve o passado levanta uma questão pertinente: e se apenas parte da verdade nos foi revelada? Essa pergunta é como uma chave que abre portas para novas pesquisas e possibilidades, permitindo-nos reconectar com valores ancestrais. Ela nos leva à compreensão de que a verdadeira espiritualidade não divide, mas une, não exclui, mas inclui, não oprime, mas liberta. Chegamos a um ponto de virada, a consideração da espiritualidade africana no mundo moderno. Até agora falamos do passado, das distorções e do esquecimento da herança africana nas escrituras sagradas. Mas o que acontece agora? Que lições as tradições espirituais africanas nos trazem hoje? Como essas práticas antigas conseguiram resistir ao tempo, à perseguição e às tentativas de erradicação? E talvez o principal, elas realmente contradizem a Bíblia como nos fizeram acreditar? Ou será que a complementam organicamente, enriquecendo-a com um significado profundo, quase divino? É crucial entender que a espiritualidade africana nunca desapareceu sem deixar vestígios. Talvez ela tenha se transformado, se ocultado, sido forçada a se esconder, mas continuou a viver na natureza, nas danças, nos nomes sagrados, transmitidos de boca em boca. Ela não foi destruída, mas ressignificada. E essa ressignificação, por si só, é um milagre de resiliência. A conexão com os orixás, voduns e inquices, com os espíritos e ancestrais, nunca foi interrompida e essa ligação permanece viva até hoje. Mas o que essas tradições nos ensinam hoje? O que elas revelam que a cultura ocidental talvez tenha negligenciado ou rejeitado? O que elas podem oferecer àqueles que buscam uma espiritualidade verdadeira, conectada ao corpo, à natureza e ao espírito? Acima de tudo, as tradições africanas nos ensinam que não há separação entre o espiritual e o material. Tudo possui um significado sagrado: a comida, a música, a dança. O som do tambor é uma oração, a folha é imbuída de axé, a água detém poder e o corpo e o movimento servem como condutores da energia divina. Ao contrário da abordagem dualista trazida pelas teologias ocidentais, que opõem espírito e corpo, alma e matéria, a espiritualidade africana vê unidade em tudo. Tudo está interligado. E essa conexão não é abstrata, ela é palpável na vida cotidiana, em cada gesto, ritual, saudação. Outro aspecto crucial é o profundo respeito pelos ancestrais, a veneração por aqueles que vieram antes de nós, o reconhecimento de que nossa existência foi possível graças a uma linhagem que defendeu a fé com sangue, suor e lágrimas.
Ancestrais não são um culto à morte, como muitas vezes tentam apresentar. É o reconhecimento da sabedoria daqueles que viveram antes de nós. É um lembrete de que não estamos sozinhos, que nossos ancestrais continuam presentes ao nosso lado, guiando, aconselhando e inspirando-nos. Não é sobre isso que a Bíblia fala quando menciona a nuvem de testemunhas que nos observa. Não é sobre isso que falam os patriarcas, profetas e santos. O respeito aos ancestrais não contradiz a fé bíblica, mas a complementa. A espiritualidade africana também prega a importância da harmonia com o mundo ao redor, vendo a natureza não como fonte de exploração, mas como uma parte integrante do ciclo espiritual. O rio aqui não é apenas um curso d'água, mas também a morada de um espírito. As árvores possuem poder, o vento traz mensagens, o fogo transforma e a terra serve de sustento. A natureza se apresenta como uma entidade viva, capaz de falar, responder e ensinar. Essa atitude reverente vai além da mera superstição, representando uma sabedoria profunda. Essa sabedoria encontra eco nos primeiros capítulos da Bíblia, onde se fala do Jardim do Éden, de Deus conversando com as pessoas na brisa da tarde e da necessidade de cuidar da terra. No entanto, com o tempo, a ganância superou o cuidado e a espiritualidade africana permaneceu como uma das poucas guardiãs dessa consciência ecológica sagrada. Talvez um dos ensinamentos mais valiosos resida no reconhecimento da diversidade das manifestações de Deus. Os orixás, por exemplo, não são deuses no sentido politeísta imposto pela perspectiva europeia. São antes energias, caminhos e expressões do divino, como raios de um mesmo sol. Eles não competem entre si, não exigem exclusividade e não impõem dogmas. Representam diferentes facetas da criação e da vida humana. Omolu, Obaluaye, personifica a doença e a cura, Oxóssi. A caça e o conhecimento, Ogum, o trabalho e a força, e Oxum, a fertilidade e o amor. Cada orixá expressa aspectos que também estão presentes nas escrituras sagradas, ainda que de forma mais simbólica e sistematizada. Quando Jesus cura, ele manifesta a energia de Omolu. Quando ele luta contra a injustiça, ele age com o axé de Ogum. Quando ele prega o amor abrangente, ele fala com o aroma de Oxum. Eles não são opostos, mas paralelos, representando caminhos que se cruzam na busca por um único Criador. Por que então tantas pessoas ainda consideram essas tradições incompatíveis com a Bíblia? A razão reside no medo com que nos ensinaram a vê-las, na atitude preconceituosa em relação ao que não compreendemos e no temor de tudo que não recebeu a aprovação da teologia eurocêntrica. Mas, à medida que a escuridão da ignorância se dissipa e a luz da consciência se acende, somos convidados a olhar o mundo com outros olhos. Talvez aquilo que nos foi apresentado como mal fosse apenas diferente, e foi essa alteridade que motivou a demonização. Em sua essência, a espiritualidade africana não nega a existência de um Deus supremo. Pelo contrário, ela emana da fé nesse Deus conhecido por diferentes nomes: Olodumare, Zambi, Nambim, Pungu, Mau, Ruga. São diferentes designações para a mesma ideia, um Criador soberano, a fonte de tudo que vive. O que difere é apenas a maneira como interagimos com esse Criador, e isso não representa uma ameaça, mas apenas enriquece nossa experiência espiritual. Portanto, se você cresceu acreditando que orixás são demônios, rituais africanos são bruxaria e terreiros são lugares perigosos, respire fundo e permita-se olhar as coisas sob outra perspectiva. Pergunte. Si mesmo. O que pode ser ameaçador em um sistema espiritual que ensina amor, respeito, harmonia e conexão? Não foi essa força que assustou os colonizadores. Não foi essa autonomia espiritual que eles procuraram destruir para impor um sistema baseado na obediência cega e não na sabedoria dos ancestrais? Será que as tradições africanas, com sua profunda humanidade, não refletem o espírito de Jesus mais do que muitos sistemas religiosos modernos? Afinal, Jesus acolheu os marginalizados, cuidou dos enfermos e oprimidos. Ele tocou corpos, usou a natureza em milagres, compartilhou a vida com os excluídos, celebrou, dançou, chorou, comeu, bebeu e curou. Tudo isso se reflete nas casas de axé, nos círculos de irmandade, nos rituais de candomblé e nas práticas banto, em uma espiritualidade viva, encarnada e festiva, ao mesmo tempo profundamente humana e divina.
Se estas palavras tocaram seu coração, fizeram-no refletir e ressoaram em sua alma como uma verdade, há muito esquecida, saiba que este é apenas o começo de um caminho de autoconhecimento e reencontro. Ao passar pela história, pela fé, pela negação e pelo silêncio, é impossível evitar a inquietação, aquela inquietação necessária que desperta algo dentro de nós. Neste momento, a informação se transforma em reflexão, e a reflexão em transformação. E talvez você se pergunte o que fazer com essas novas descobertas. Aqui começa a aplicação pessoal e o verdadeiro despertar espiritual. Você não poderá mais voltar à vida anterior, à fé automática e à espiritualidade que o afastou de sua própria essência. O conhecimento traz responsabilidade, a responsabilidade de estudar, pesquisar e ressignificar sua fé. Não com medo, mas com liberdade, não com culpa, mas com consciência, não com rejeição, mas com o reencontro de raízes esquecidas. Comece com o estudo autônomo, mergulhando nas histórias ocultas, ouvindo as vozes silenciadas, procurando textos excluídos do cânone, estudando registros africanos e aprofundando-se nas tradições orais que, apesar de tudo, foram transmitidas de geração em geração. Rejeite uma espiritualidade que o divide, exigindo a renúncia dos ancestrais para se aproximar de Deus. Isso não é fé, mas dominação. Talvez este caminho o assuste, e isso é natural. Fomos ensinados que desviar da norma leva à perdição. Mas saiba, Deus não teme suas perguntas, não duvida por causa de suas incertezas e não se ofende com suas buscas. Pelo contrário, Ele se alegra, pois os que buscam almejam a proximidade. A verdadeira proximidade não é cega, ela é consciente, profunda e construída sobre a escuta, o silêncio, a observação, o estudo e a experiência de vida. Nesta jornada, você descobrirá que espiritualidade e ancestralidade não são conceitos mutuamente exclusivos. Elas podem e devem coexistir como um canal e um alicerce, fortalecendo-se mutuamente. O reencontro com os ancestrais, com aqueles que com sangue e suor defenderam o direito de existir, que cantaram apesar da dor, que guardaram os nomes das divindades mesmo sob ameaça de morte, que em segredo tocaram tambores para manter a conexão com o sagrado, é uma fonte de força inesgotável. Quando essa força se une à busca espiritual, algo verdadeiramente grandioso e transformador acontece. Nesses momentos, surge a percepção de que o divino não se limita às paredes dos templos, aos altares adornados com ouro ou às páginas dos livros sagrados. Ele está presente em cada som do atabaque, no aroma das ervas sagradas, no ritmo do corpo que dança, no murmúrio do rio, nas memórias da bisavó que elevava suas preces ao amanhecer, voltando-se para o céu e pronunciando nomes que hoje ganham nova vida. É uma espiritualidade viva, pulsante, repleta de energia e movimento. Este despertar espiritual não implica escolher entre diferentes crenças ou abandonar aquilo que o sustentou em tempos difíceis. Trata-se de expandir horizontes, de compreender que Deus é maior do que qualquer sistema, que o sagrado não está limitado pelos contornos de uma única doutrina. Existem muitos caminhos para a luz e talvez aquele que mais se aproxima da alma esteja dentro de você, esperando o seu momento. É importante lembrar que este caminho é profundamente pessoal. Ninguém pode percorrê-lo por você. Pode-se indicar a direção, compartilhar experiências e conhecimentos, mas avançar, descobrir novos horizontes, estudar a herança ancestral e interagir com os iniciados cabe a você. É preciso visitar os lugares onde a ancestralidade ainda vive, mesmo no silêncio, para sentir a conexão com o passado. Quando este caminho for percorrido, uma profunda transformação ocorrerá. Surgirá um senso de totalidade que talvez nunca tenha existido antes. Não será mais necessário escolher entre diferentes crenças, porque ficará claro que essas forças não estão em conflito, mas sim em diálogo. Elas falam línguas diferentes, mas perseguem o mesmo objetivo, o de reconectar com o sagrado, com o verdadeiro, com o eterno. O verdadeiro despertar espiritual não exige a renúncia da sua fé, mas propõe ressignificá-la, baseando-se na verdade pessoal, nas raízes culturais e na herança histórica. Uma espiritualidade que nega a ancestralidade é incompleta, e uma fé incompleta, cedo ou tarde, enfraquece. A fé que nasce da união entre espiritualidade e ancestralidade cura, eleva e liberta.
Talvez o presente mais valioso desta mensagem seja a permissão para se redescobrir, a permissão para ser quem você realmente é, simultaneamente espiritual e enraizado em sua ancestralidade. Este é um movimento coletivo voltado para o retorno ao esquecido, para o resgate do que tentaram aniquilar. E começa com uma decisão: a de não mais aceitar uma fé distorcida, mas sim aprender, buscar, abrir-se ao novo e, acima de tudo, almejar a totalidade. Ainda há muito a ser descoberto sobre a identidade espiritual. O despertar está apenas começando e se você chegou até este ponto, significa que algo dentro de você está despertando com uma nova força. Poucos têm a coragem de percorrer este caminho até o fim para confrontar verdades profundas e fazer perguntas com o coração aberto.